Agora a gente vai entender os tipos de transtorno de personalidade. Aqui está a lista dos transtornos de personalidade que está descrito no DSM. Então, existe o transtorno de personalidade paranoide, esquizoide, esquizotípico, antissocial, borderline, histriônico, narcisista, evitativa, dependente e obsessivo-compulsivo. E existem outros tipos de mudança de personalidade, por exemplo, devido a uma condição médica, geralmente devido a uma lesão estrutural no cérebro. Existe um caso famoso de um sujeito que chamava Phineas Cage. Não sei se vocês já ouviram. Ele trabalhava na linha de trem, há muitos anos atrás, acho que era na Inglaterra. Explodindo dinamite. Aí uma dinamite explodiu acidentalmente, um vergalhão de ferro entrou na cavidade ocular aqui e saiu lá em cima da cabeça, causando uma lesão estrutural no córtex pré-frontal. Ele não morreu, ele ficou vivo durante vários anos, só que depois desse acidente, ele mudou completamente a personalidade dele. Então eles começaram a pensar e os cientistas da época ficaram muito intrigados, e eles começaram a entender que existem regiões do cérebro assim, que biologicamente controlam um pouco a nossa personalidade, e uma lesão no cérebro pode mudar a personalidade de uma pessoa. Hoje em dia a gente não vê esse tipo de acidente, né, de dinamite, mas a gente vê muito o quê? Acidente de moto. Eu já peguei na residência, em outras situações, assim, paciente que teve um acidente de moto, cursou com TCE grave, às vezes precisou de neurocirurgia e tal, aí depois ele nunca mais foi o mesmo, ficou mais impulsivo e tal. Provavelmente isso é uma mudança da personalidade secundária a um TCE grave, né, uma lesão estrutural. E os outros aqui são não especificados. Bom, então a gente tem essa lista de transtornos de personalidade, mas a gente agrupa ela de acordo com algumas características semelhantes que eles têm entre si, que são os grupos ou cluster. Existe o cluster A, existe o cluster B e o cluster C. O cluster A são as pessoas muito excêntricas. Essa que é a característica do cluster A. Então, é o esquizotípico, o esquizoide e o paranoide. O cluster B são as pessoas mais dramáticas. E aí, isso engloba os 4 principais. O principal no dia a dia é o cluster B. Antissocial, histriônico, borderline e narcisista. E o cluster C são os ansiosos, o de personalidade evitativo, personalidade obsessivo-compulsivo e personalidade dependente.